Tudo bom? Vamos lá para o terceiro e último vídeo dessa série de vídeos sobre o tarô, tá? No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o que é o tarô, né? No segundo vídeo eu trouxe sobre como é feita a leitura de tarô, falando sobre as diversas possibilidades. E esse terceiro e último vídeo é para falar sobre como eu trabalho, né? Como hoje, né, após passar aí por uma curva aí de aprendizado e de experiências com essa ferramenta, decidi trabalhar com essa ferramenta, considerando que o meu trabalho é sempre buscar uma profundidade maior, né? Ou seja, trabalhar o máximo possível para que a pessoa consiga trabalhar o autoconhecimento de uma forma profunda, intensa, né? Alinhado com o meu papel dentro aí dos meus estudos, das minhas práticas e da minha experiência, né, com a psicanálise, com a constelação sistêmica familiar e com outras diversas ferramentas com as quais eu já tive contato, tanto recebendo, quanto estudando, quanto praticando, né? Então, a minha ideia, né, no meu atendimento, né, de tarô, é conseguir trazer o máximo possível esses conhecimentos que eu tenho em diversas áreas para aquela interpretação, né? Trazendo o máximo possível de conteúdo, de possibilidades, de olhares, de novos significados, né, para cada situação que se apresenta ali. Então, por isso, eu decidi trabalhar somente, né, a partir desse ano, com a mandala astrológica, tá? A mandala astrológica é uma leitura onde eu consigo trazer, né, são 13 posições, né, onde 12 casas, né, são as 12 posições, são relacionadas com as casas do mapa astral, né? Então, a gente tem ali a casa da família, a casa do trabalho, a casa do amor, a casa do... Deixa eu pensar aqui. Casa da alma, né? A casa do futuro, a casa da comunicação, a casa do dinheiro. Então, a gente tem nessa tiragem todos os aspectos da vida daquele sujeito são colocados ali, né? E no centro, né, que é a 13ª posição, ou a posição zero, depende de cada leitura que as pessoas fazem sobre isso, é a síntese, né, que é o que rege, né, como se fosse realmente uma mandala, né, o centro energético, né, dali que você vê ela coordenando a energia daquele período, que para a mandala astrológica, por ser um jogo extremamente completo e complexo, né, a gente coloca um prazo normalmente de 1 ano de validade para que tudo aquilo que se apresenta naquele jogo se apresente na vida da pessoa, tá? Então, ela tem um prazo maior de validade do que as demais tiragens, né? Ela faz um estudo, né? Ela nos possibilita, né, fazer um estudo profundo sobre cada aspecto da vida da pessoa, entendendo que muitas vezes, e as casas se conversam, né? Que é o mais bonito desse jogo. E que isso é interessante porque muitas vezes já aconteceu de pessoas me procurarem periodicamente para fazer uma leitura sobre um relacionamento específico. E a coisa não andava, não andava, e a pessoa não aceitava que aquilo não ia acontecer. E aí eu trouxe, né, isso é um dos 1000 exemplos, tá, que eu vou trazer aqui, que já me mostraram que eu precisava ir para um outro caminho, né, em relação ao tarô. Muitas vezes eu percebia que a pessoa, na verdade, estava vivendo ali uma dependência emocional, que estava muito mais relacionada com outras questões, provavelmente, que aí entra a minha questão, né, de analisar de forma psicanalítica, né? Existiam algumas questões ali do passado, provavelmente da infância, né, de um buraco, de uma carência afetiva muito grande, e que estava gerando aquela necessidade, né, dela ter aquela pessoa, dela não conseguir abrir mão daquela pessoa, sendo que a pessoa já tinha deixado muito claro que não ia mais ficar na vida dela. E ela não conseguia aceitar. E aí ela me procurou várias vezes, até que uma dessas vezes eu sugeri a mandala, né? Eu falei, olha, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada geral, porque as questões que estão te levando a esse comportamento, a essa não aceitação desse rompimento, podem estar em outros setores da sua vida que você não está vendo. E aí ela topou. E foi lindo, porque ficou muito claro que ela precisava olhar. Foi fácil olhar para isso? Não.
É dolorido, é muito dolorido, mas fez muito sentido para ela. E a partir dali ela percebeu que ela precisava mudar de fato o foco do que ela estava fazendo na vida dela, do que ela estava dando valor, do que ela achava que estava impedindo que ela de fato fosse para a vida, né? Então, assim, outras pessoas que eu fiz tiragens, né, tanto da mandala quanto outras tiragens, trazendo a constelação, né, trazendo os relacionamentos familiares para a leitura, né? Então, foi trazendo muito mais valor para as minhas leituras e para o que aquelas pessoas podiam de fato atuar a partir daquela leitura, né? Saindo dessa superficialidade de só querer saber, ah, vou mudar de emprego ou não vou, né? Eu entendo a ansiedade das pessoas e a necessidade de controle sobre as coisas, que as levam muitas vezes a vir só com essa pergunta específica, mas muitas vezes as questões estão em outros campos, né? E que se você não olha para eles, a coisa continua se repetindo. Então, principalmente, né, me baseando no quanto eu acredito na psicanálise e da profundidade desse trabalho, eu me percebi num lugar que eu precisava decidir como utilizar essa ferramenta de forma coerente com o que eu normalmente ofereço nos meus atendimentos, que é a profundidade, que é um olhar mais amplo e maduro, né? E por isso hoje, né, quando as pessoas me procuram, eu falo, se a pessoa nunca fez uma leitura comigo, a possibilidade que existe é, vamos primeiro fazer uma mandala astrológica. E aí, dependendo do que vem na mandala astrológica, se a gente perceber que tem uma casa, um aspecto que está ambíguo, né, que a gente ainda não consegue ter clareza sobre o que aquilo quer dizer, aí eu abro, né, tiragens específicas sobre aquele aspecto daquela casa, para a gente poder se aprofundar naquele aspecto daquela casa. Isso quando, através da mandala, não é possível ter clareza sobre algumas coisas, que pode acontecer. É muito raro acontecer, mas pode acontecer. E essa tiragem adicional que eu faço, ela está dentro do valor da mandala, né? Porque é uma necessidade de aprofundamento minha, né? Para deixar claro para a pessoa, porque o objetivo da pessoa que contrata é sair dali com mais clareza, com algum direcionamento. Então, eu tenho que ter certeza de que ela atingiu aquele objetivo através do que eu ofereci de interpretação. Caso contrário, eu preciso continuar, né, nessa busca com essa pessoa. Então, o meu trabalho é assim. E aí, a pessoa fez a leitura da mandala astrológica, que tem validade de 1 ano. Se aparecer uma situação específica na vida dessa pessoa, nos próximos 6 meses, ela pode me procurar e aí sim eu faço uma leitura específica para um aspecto, né? Cobrando adicionalmente o valor da leitura avulsa, né? Da leitura que não é a mandala astrológica, mas eu posso fazer. Se for antes disso, né? Muito antes disso, antes de 3 meses, eu prefiro não tirar, né? Porque eu entendo que em 3 meses, sendo que a leitura estava relacionada a 1 ano, a pessoa precisa ter um pouco mais de paciência e maturidade para esperar as coisas acontecerem. E aí eu converso, dialogo para tentar fazer a pessoa compreender essa necessidade. 6 meses eu ainda faço alguma leitura. Quando chega em 9 meses, eu já prefiro abrir uma nova mandala. E aí eu sugiro para a pessoa que a gente abra uma nova mandala, tá? Então é dessa forma que eu trabalho, né? Hoje o meu trabalho é 100% online e eu acredito que vai continuar sendo mesmo depois da pandemia, né? Porque o meu trabalho principal não é com tarô, né? É com a psicanálise, é com as psicoterapias, tá? Então, é um trabalho que provavelmente vai permanecer online, né? Então, assim, eu marco geralmente com a pessoa um dia e um horário, né? E a gente faz esse trabalho todo por WhatsApp. Não tem vídeo chamada e nem videoconferência, tá? Então, a pessoa me manda uma mensagem, a gente agenda o dia e horário. No dia e horário combinados, eu mando uma mensagem para a pessoa, peço para ela entrar num processo de centramento, nos rituais que ela acredita, da forma que ela deseja fazer, para ela se centrar, para ela estar totalmente focada na vida dela, fechando os olhos, olhando para dentro e se concentrando nas próprias questões, em tudo aquilo que suscita, em tudo aquilo que naquele período ela deseja ter mais clareza, ela deseja acessar, tá?
Depois que ela faz isso, eu peço para ela me enviar por escrito, né, o nome completo, a data de nascimento, né, a geolocalização e a permissão para que eu possa acessar o campo, né, bioenergético dessa pessoa para poder fazer a tiragem. Depois que ela me manda, eu disponho as cartas, né, faço a minha mentalização, né, sempre com a imagem da pessoa, eu gosto de ter a foto da pessoa, né, eu faço a minha mentalização, faço o corte, né, em 3 partes, depois coloco da disposição que eu senti, abro as cartas, escolho as cartas, posiciono as cartas, depois que eu faço isso, eu envio para a pessoa a foto da mandala completa, depois eu envio a foto individual de cada casa, eu utilizo os arcanos maiores e os arcanos menores. Então, é um jogo que são 13 posições, onde cada posição tem 2 cartas que me ajudam na interpretação, totalizando 26 cartas, tá? Aí eu tiro foto, mando explicando as duplas, qual é o aspecto que elas estão regendo, e depois disso, eu gosto de ficar pelo menos 5 minutos meditando sobre aquele jogo, compreendendo quais são as dinâmicas ali dentro, quais são as conversas entre as casas, que é o que mais enriquece esse jogo, né? E aí depois disso, eu mando por áudio as interpretações. E aí eu peço para a pessoa ouvir com calma, quantas vezes ela precisar, sem pressa, e me retornar o que ela quiser falar. Ou ela só quer compartilhar, ou ela quer que eu me aprofunde mais na interpretação, ou ela tem alguma dúvida, tá? Aí ela me retorna e eu peço para que a gente faça esse trabalho até esgotar. Não importa se vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Não importa. Porque eu sei que muita coisa que chega, a pessoa fica completamente desnorteada. Ela demora, às vezes, um tempo para processar tudo aquilo. E eu respeito esse tempo, né? E aí eu peço para a gente ir até esgotar, até ela falar, ok, entendi, é isso, fez sentido. E só depois que chega nesse ponto que eu considero o trabalho encerrado, que aí sim eu envio, né, os dados para pagamento, tá? E mesmo assim eu fico disponível caso a pessoa suscite algo nos dias seguintes, porque pode acontecer também, tá? Então, para mim, o trabalho, né, da abertura do jogo de tarô, ele não termina naquele dia, naquela hora. Ali se abre um portal. E é lindo perceber e receber depois os feedbacks das pessoas contando como que as coisas foram se desenvolvendo, né? E aí eu falo para todas, para todos, porque tem muitos homens também que buscam, que pedir para tirar o tarô é pedir para abrir um portal e não tem mais volta. Então, é como Bert Hellinger diz, né, na constelação sistêmica, a cada ação que a gente gera, o universo nos dá um presente. Então, quando a gente se propõe, né, a querer ver a verdade, porque pedir uma abertura de tarô é estar pronto para a verdade, né? Então, quando a gente pede para o tarô mostrar, o universo nos presenteia e muitas coisas começam a acontecer. E quem já passou por essa experiência sabe que é verdade, né? Então é assim que funciona, tá? Espero que tenha ficado claro. Se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Aproveita que está aqui, vai lá, se inscreve no canal, né? Eventualmente eu trago, né, assim, mais conteúdo sobre tarô, mas trago muito sobre autoconhecimento, né? O meu canal é focado em autoconhecimento, tá? Então, se você se interessa por esse assunto, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo. Se tiver vontade, comenta, que eu vou adorar saber como que tudo isso chega para você. Se você já passou por essa experiência, o que que você acha desse formato de leitura, tá? Se quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou deixar também na descrição, tá bom? Vou deixar todos os meus canais de comunicação, inclusive o WhatsApp, tá bom? É isso. E precisando de uma leitura, né? Contem comigo, né? Vou adorar poder ajudar vocês a abrirem esse portal que é o tarô na vida de vocês, tá bom? É isso. Beijo grande. Tchau, tchau.